Uma pergunta que eu recebo muito, doutora, eu tô com ansiedade ou será que a minha tireoide não tá legal? Sabemos que cada vez mais, nessa vida corrida que vivemos hoje, a incidência e a prevalência de ansiedades, de crises de ansiedade, vem aumentando muito, tanto em homens quanto em mulheres. Mas pode se confundir muito com o hipertireoidismo, que é quando eu tenho um excesso da produção de hormônios tireoidianos. E eu tenho pego muitos pacientes encaminhados por psiquiatras, colegas, parceiros, que tiveram esse insight, dosaram os hormônios, avaliaram esse paciente e encaminharam para um controle e um tratamento adequado. Então, vamos falar um pouquinho de como diferenciar uma coisa da outra? Primeiro, gente, a temperatura basal. Quando eu tenho um hipertireoidismo, principalmente quando causado por uma doença de Graves, eu tenho um aumento da minha temperatura basal, como se eu tivesse com uma febre ou com uma insolação. Então, geralmente eu tenho uma pele quente e úmida, enquanto que a ansiedade tende a não elevar a temperatura basal do seu organismo. Outra alteração, taquicardia, palpitação. Quando ocorre na ansiedade, geralmente ela acontece em crises. Quando você tem uma crise de ansiedade ou quando você tem uma crise que associa falta de ar, taquicardia, palpitação. E depois tende a melhorar com medicações ou com terapia, com meditação, enfim, a orientação que o seu médico deu. No hipertireoidismo, não. A gente tem um aumento da frequência cardíaca basal. Então, muitas vezes aquele paciente está tranquilo, está conversando, está deitado, não fez nenhum esforço, não levou nenhum susto, não está ansioso, e o coração, ele está acelerado. O que a gente considera acelerado? Uma frequência cardíaca basal acima de 100 batimentos por minuto. Isso é constante nos pacientes. Bem como os tremores. Quando eu estou numa crise de ansiedade, quando eu estou muito ansiosa, eu posso ter tremedeira, eu posso ter tremores. No hipertireoidismo, muitas vezes o paciente eu pergunto para o paciente, você está tremendo? E ele fala, não. Eu falo, coloca a sua mão para mim. E tá lá. Nossa, doutora, nem eu tinha percebido. Então, ela é constante, mesmo com o paciente tranquilo. Outra diferença, gente, apetite. Ambas as situações, enquanto tem gente que fica ansioso, para de comer, a gente atende muita gente, inclusive a maioria, que come as emoções. Fica ansioso, dispara a comer, principalmente doce, né, alimentos palatáveis. O paciente com hipertireoidismo, ele também tem um aumento de apetite e aumenta muito essa ingesta calórica. Porém, como ele está com um metabolismo acelerado, já que os hormônios tireoidianos aumentam, esse paciente ele vai comer, até demais, mas ele não vai engordar. Pelo contrário, ele pode até emagrecer. Enquanto que se eu tô com ansiedade e tô comendo e minha tireoide tá ok, a minha tendência é ganhar peso. Inclusive, essa é uma grande causa do excesso de peso hoje no mundo todo. Outra alteração, aumento do pescoço, sensação de engasgo, entalamento. Quando a gente está muito ansioso, eu posso sentir que o ar não está passando, ou que eu não consigo engolir saliva, que parece que tem alguma coisa me sufocando, literalmente. Mas, quando eu tô bem, eu consigo comer carne, eu consigo beber líquido, eu consigo me alimentar normalmente. Quando eu tenho, de fato, um aumento real do volume tireoidiano, eu posso ter um problema tireoidiano. As duas principais causas, o bócio difuso pela doença de Graves, em que a tireoide aumenta por inteiro, e ainda os bócios nodulares, uni ou multinodulares, que também vai ter um aumento do volume cervical. Então essa é outra diferença. E para finalizar, gente, é muito simples. A dosagem do TSH e do T4 livre, e em algumas situações do T3, vai me mostrar o excesso na corrente sanguínea de hormônio tireoidiano e me indicar. E o tratamento desse hipertireoidismo pode melhorar todos os sintomas, principalmente a ansiedade. Espero ter ajudado. Um grande abraço.